E aí a segunda mais comum, que também é muito conhecida, como você já falou, é o eflúvio telógeno, e ele está presente. Doutor, para começar, uma dúvida bem comum. Existem vários tipos de queda capilar. Ou após a gestação, quando a mulher passa ali por um período de várias alterações hormonais. Para a gente esclarecer um pouco mais, são os hormônios mais presentes em homem, porque principalmente os hormônios masculinos. Para quem tem a predisposição genética, a partir da puberdade esses folículos começam. E aí quando se fala também, fala muito em queda capilar por falta de suplementações, que se dizem, né, vitamina. Pessoal, antes de começarmos mais este episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, maior farmácia de manipulação do Brasil, Uniherbal, tratando aí corpo e alma com suas suplementações, e JP Gestão Digital. Vamos lá, acompanhe a gente nesse mais novo episódio. Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou o Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizadas. E hoje, nosso assunto tá bem cabeludo. É um assunto bem cabeludo, literalmente bem cabeludo, Fábio, viu? Então, fique ligadinho. Para quem tá pensando, quem sofre, quem é que não sofre? De homem, mulher, não tem idade. Esse problema, infelizmente, atinge várias pessoas. E hoje nós estamos com um convidado especial, é o Dr. Darliton Fonseca, para tratamento capilar, tratamento de transplante. Vai explicar um pouco sobre a queda capilar e seus tratamentos, tecnologias, mitos e verdades. Dr. Darliton, seja muito bem-vindo. Obrigado por essa disponibilidade desse horário. É a nossa primeira transmissão aqui à distância, né, Fábio? Primeira transmissão aqui à distância. Te tá um pouquinho aí longe de Belém, né? O Dr. Darliton em Belém, um médico bem renomado em Belém, já fazendo seu nome, mais maranhense. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo. Isso aí. Se apresente. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do seu podcast. Obrigado pela confiança da gente poder mostrar o nosso trabalho aí, falar um pouco sobre esse assunto tão comum aí, né? Tão perturbador, e poder ajudar os seus telespectadores aí, tá? E também uma novidade aí. Fique ligado, pessoal. Todas as sextas-feiras na Rádio Boa Notícia, nosso programa, nosso podcast é transmitido na Rádio Boa Notícia também. Rádio Boa Notícia aqui em Balsas, tá pegando em Araguaína, 260 quilômetros. Então fique ligado toda sexta-feira às 13 horas. Show de bola. Pode continuar, doutor. Lhe interrompi aqui, mas você pode se apresentar, fique à vontade. Então, eu sou o Dr. Darliton, sou médico atuante aqui em Belém do Pará. A minha atuação é na área de restauração capilar, né? A gente trata principalmente aí todos os tipos de queda capilar, principalmente a calvície, que é a mais comum, né? A gente tem tratamentos clínicos, a gente tem transplante capilar, o tão falado transplante capilar, e estamos aí expandindo a nossa atuação para outras cidades também do Pará. No Maranhão vamos começar a atender em Porto Franco. Para mim é um prazer estar aqui no seu podcast. Tomara que a gente esclareça aí todas as dúvidas do pessoal sobre esse assunto tão comum. Doutor, para começar, uma dúvida bem comum. Existem vários tipos de queda capilar, né? Da alopécia, quem se diz, né? Na Covid, na gravidez, mas na teoria, na prática, para o profissional, quais são os tipos? Certo. Existem muitos tipos de queda de cabelo, como você falou, e as causas dessas quedas de cabelo podem vir de várias doenças, né? Existem as doenças que causam somente queda de cabelo, como é o caso da alopecia androgenética, do eflúvio telógeno, que é o caso do Covid, e existem doenças que são sistêmicas, ou seja, afetam outras partes do corpo e, como consequência, tem a queda de cabelo, tá? Então, quando a gente fala de queda capilar, a mais comum é a alopecia androgenética, né? Que é a calvície, a tão famosa calvície aí. E aí a segunda mais comum, que também é muito conhecida, como você já falou, é o eflúvio telógeno. E ele está presente nos casos de pós-Covid, por exemplo.
Essa doença ela ocorre principalmente após infecções, sejam elas virais ou bacterianas, ou após a gestação, quando a mulher passa ali por um período de várias alterações hormonais. Então, quando ela estabiliza os hormônios novamente, como o corpo passou ali por uma alteração muito brusca dos hormônios, esse cabelo começa a cair ali, é tudo por conta do eflúvio telógeno. E tem também outra que ficou muito famosa recentemente, que é a alopecia areata, que é aquela que geralmente aparece em círculos sem cabelo na cabeça, mas que pode se tornar uma alopecia areata universal, que é o caso daquela esposa do Will Smith, que fica totalmente careca, sem pelos na sobrancelha, nos cílios. Tá? Então a mais comum, realmente, o nosso carro-chefe aqui é a calvície, a alopecia androgenética, que está presente em 50% dos homens e até 20% das mulheres. É bom a gente esclarecer, quando se fala nesse tipo de calvície, é relação hormonal, né? Para a gente esclarecer um pouco mais, são os hormônios mais presentes em homem, porque principalmente os hormônios masculinos, seria isso, né? Para a gente esclarecer. Exatamente. É mais ou menos isso, Leda. O que se trata? A calvície, o nome dela é alopecia androgenética. A alopecia é falta ou ausência de cabelo, andro vem da parte de androgênios, que são hormônios, e genética é do nosso DNA. Então significa que a gente nasce com essa doença e a partir da nossa puberdade, que é quando os hormônios começam a ficar mais ativos no organismo, esse gene da calvície já começa a fazer a atividade dele. Então, um hormônio específico, que é um subtipo da testosterona, que é chamado DHT, ou dihidrotestosterona, para quem tem a predisposição genética, a partir da puberdade, esses folículos começam a ser enfraquecidos, a ser inflamados, e está totalmente relacionado a esse hormônio, o DHT, que é um hormônio que todos nós temos, mas que ele só vai afetar aqueles que têm a genética para calvície, aqueles que foram sorteados aí com essa genética que herdaram dos pais da calvície. E para ficar claro, a mulher também tem esse hormônio, né, doutor? Por isso, Exato. são afetadas. Então, todos nós temos esse hormônio. Nas mulheres ele é menos presente. As mulheres também têm um certo tipo de alopecia androgenética, que atualmente começou a ser chamada de alopecia padrão feminino, que é uma alopecia presente em 20% das mulheres, que ela tem uma característica diferente dos homens. Nos homens, por exemplo, ela começa pelas entradas, depois pela coroa. Já na mulher não, ela tem mais um padrão diferente, em que a risca central do cabelo começa a ficar mais fina, com menos cabelo, tá? E ela tá praticamente relacionada também ao DHT, mas existem muitos outros fatores que na mulher podem ocasionar e piorar essa doença aí. E aí, quando se fala também, fala muito em queda capilar por falta de suplementações, que se dizem, né? Vitamina. Essa queda capilar também existe? Sim, é uma outra causa muito comum de queda capilar, são as deficiências nutricionais, né? O nosso corpo, de forma muito inteligente, ele deixa os nossos cabelos por último. Então, eu costumo dizer que o nosso cabelo se alimenta do que sobra. Então, na nossa alimentação do dia a dia, quando a gente absorve aqueles nutrientes, nosso organismo vai priorizar órgãos vitais, que é o coração, os pulmões, o cérebro, o fígado, enfim, órgãos que são realmente importantes para o funcionamento do nosso organismo. E por último fica o cabelo, que não é tão importante assim, né? Então costumo dizer que a gente precisa estar sempre ou se alimentando muito bem com nutrientes suficientes para sobrar, para ir para a nossa pele, para os nossos cabelos, para as nossas unhas, ou fazendo suplementações de vitaminas, de nutrientes, de aminoácidos, que estão ali, sendo eles específicos ou não para o cabelo, vão ajudar a fazer um crescimento muito mais forte nesse cabelo. Entendi, ficou bem claro, doutor. Muito obrigado tirar todas essas dúvidas aqui nossas. Então, para que você que chegou agora, que está nos assistindo, está nos ouvindo, nós estamos falando com o Dr. Darlito Fonseca, especialista em tratamento capilar, tanto implante como não, né, doutor? Exatamente. A calvície, o processo de restauração da calvície, ele envolve muitas fases, né? O transplante capilar é só uma delas. A gente precisa primeiro estabilizar essa doença, a gente precisa conhecer esse paciente, saber do que ele precisa para ser tratado de forma correta, adequada,
a gente estabiliza essa calvície, depois a gente vem com transplante capilar para colocar cabelos onde ele não foi possível recuperar com tratamento clínico, e depois a gente continua esse tratamento para fazer uma manutenção, para que os cabelos que aquele paciente ainda tem não caiam, e para que o transplante capilar continue de forma saudável pelo resto da vida. Em termos de exames, né? Como que o paciente vai saber, como que você vai saber que tipo de queda capilar está fluindo nesse paciente, existe nesse paciente? Certo. A alopecia androgenética, que é a calvície, ela tem um padrão clínico muito característico, né? Que é muito conhecido por todos nós. Mas é bom a gente explicar bem isso, porque o cabelo, como eu falei, pode cair por muitos outros motivos. E aí isso causa até um diagnóstico errado, um tratamento errado, quando não se faz ali aquele diagnóstico correto daquela doença. Então, quando se fala de alopecia androgenética, de calvície, os fios eles começam a cair em regiões específicas, tá? E se falando de homens, essas regiões são as entradas, são os chamados recessos temporais, aqui essas regiões. As entradas no homem são um sinal de masculinidade, de virilidade e de avanço da idade, mas quando essas entradas ficam maiores do que deveriam, são um sinal de calvície, certo? Outro sinal muito importante é o afinamento do cabelo. Então, como na alopecia androgenética os fios vão sendo enfraquecidos ao longo do tempo, aquele cabelo se torna fino. E aí, esse cabelo fino, a gente começa a perceber que dá para ver o próprio couro cabeludo, aquele cabelo de piscina que o pessoal chama, que dá para ver o fundo, né? E outra característica importante é a coroa, né? A nossa coroa é a segunda parte afetada aí pela calvície, que a gente também tem que ficar de olho. Lembrando que queda de cabelo é normal, é fisiológico. O nosso cabelo ele precisa cair para se renovar, tá? Então, o que é uma queda de cabelo normal? É uma queda entre 50 e 100 fios. Então, o que passa disso é que a gente começa a se preocupar e tratar como doença. Significa que a gente vai começar a ficar preocupado de contar os cabelos que estão caindo todos os dias? Não necessariamente, mas se você vê que seu cabelo está caindo mais do que o normal, é um sinal sim de que pelo menos um dia você tente contar aqueles cabelos que caíram por ali, pelo quarto, pelo travesseiro, na escova, para saber se está passando de 100 fios, para já tentar procurar um especialista para resolver o problema. Isso de 50 a 100 diários, né? Diariamente, sim. Diariamente. Aí quando você fala da questão de exame, então o exame, quando se fala de homens, é mais clínico, o exame clínico mesmo. A alopecia androgenética ela tem um diagnóstico clínico, tá? São sinais clínicos que o médico precisa avaliar. Aí a gente conversa com esse paciente, vê o padrão de queda, a gente faz uma tricoscopia, que é um exame microscópico do couro cabeludo, para a gente ver como é que está ali o padrão de queda e de inflamação e de afinamento daqueles fios. E para excluir outras causas, a gente solicita alguns exames de sangue, tá? Para a gente excluir causas da tireoide, causas de hormônios específicos, causas nutricionais, causas de infecções ou de outros tipos, tá? Então a gente faz esses exames mais para excluir outros tipos de doença, mas o diagnóstico da alopecia androgenética é clínico. E chega a fazer também exames para a questão de nutrientes, de vitaminas? Sim, a gente dosa as principais vitaminas e nutrientes que estão presentes na circulação para um crescimento saudável do cabelo. E quando esses nutrientes estão em déficit, a gente faz uma reposição em forma de cápsulas. Às vezes a gente aplica de forma intradérmica em alguns dos procedimentos que a gente faz aqui, sempre para manter em níveis ótimos para que esse cabelo cresça de forma saudável. E que dica você daria para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e tentar identificar qual é o tipo de calvície que ela está passando? Certo. São vários tipos de queda de cabelo, tá? Não é porque a calvície é a mais comum que você só vai sofrer dela e só vai fazer o tratamento para ela.
Então, quando se trata de calvície, é observar a região que está caindo. Se você é homem, geralmente essa queda vai começar pelas entradas, o cabelo vai afinar, depois vai para a coroa. Se você é mulher, na maioria delas é no meio do cabelo, apresenta na risca central aqui, quando a mulher divide o cabelo no meio, esse cabelo já está mais afinado, essa risca vai se alargando, vai ficando cada vez mais aparente o couro cabeludo, tá? Esses são os sinais da alopecia androgenética. Já o eflúvio telógeno, que é a segunda doença mais comum que causa queda de cabelo, o cabelo cai de forma aleatória. Em todo o couro cabeludo cai em fios saudáveis. Então aquele fio que tá ali, grosso, saudável, começa a cair, que você passa a mão no cabelo, vê um monte de cabelo, ali pode ser um sinal de eflúvio telógeno ou de outras doenças mais sérias. Então é um sinal de alerta para também procurar um especialista para tentar entender o que está acontecendo. Pessoal, então realmente a importância de você contar com um especialista é muito importante. Não, até por questão de se tratar de questões hormonais também, não é? Então tem que ter todo esse cuidado. E doutor, a gente tem tratamentos hoje bem efetivos que não seja um transplante, não é? Você faz tanto os dois, não é? Tanto com suplementação como o transplante. Qual o tipo de tratamento hoje que tem disponível? A medicina tem avançado muito em termos desses tipos de tratamento para calvície. Antigamente, em torno de 30, 40 anos atrás, quem tinha calvície estava fadado a ter calvície pro resto da vida. E começou a ser estudado cada vez mais isso, e hoje em dia a gente tem vários tipos de tratamento para essa doença e também para outras doenças que afetam essa parte tão importante da nossa aparência, né? A gente fala que o cabelo é a moldura do rosto. Então, hoje em dia, a gente tem vários tipos de tratamentos para esse tipo de doença. Para calvície em específico, para alopecia androgenética, a gente tem tratamentos medicamentosos que visam controlar o hormônio, reduzir a quantidade de hormônio no sangue, para reduzir essa inflamação e esse enfraquecimento, e também visam fortalecer o crescimento dos fios. A gente precisa fazer com que esses fios cresçam de forma mais saudável. Para isso vem a nutrição, com suplementos, vários tipos de suplementos como nutrientes, vitaminas. O minoxidil é muito importante nesse processo também. Lembrando que o minoxidil não trata nenhum tipo de queda de cabelo, ele só é um fortificador, tá? Do cabelo, do couro cabeludo. E ali, além de fazer essas medicações por via oral para tratar em casa, a gente tem muitos tipos de procedimentos que a gente faz diretamente no couro cabeludo, que são entre a dermoterapia, o MMP, o PRP, a LED terapia, enfim, uma infinidade de procedimentos que podem ajudar a recuperar cada vez mais e fortificar cada vez mais esses fios que estão aí caindo, que não estão saudáveis. Você tocou no principal, né, que eu já ia perguntar, que é o minoxidil. Hoje se fala muito no minoxidil, principalmente o de uso oral, né? Realmente funciona? Vamos lá. O minoxidil é um medicamento excelente quando se fala de queda de cabelo, tá? Ele é um vasodilatador, foi criado inicialmente para diminuir a hipertensão, tá? Foi criado como um antihipertensivo e percebeu-se esse efeito vasodilatador no couro cabeludo, tá? Então ele consegue, como a calvície, ela impede que os vasos sanguíneos cheguem de forma correta no couro cabeludo. O minoxidil ele vai lá e abre esses caminhos, ele dilata essas regiões que estão ali com vasoconstrição e consegue melhorar a inflamação e fazer o cabelo crescer de forma mais saudável. Mas lembrando que o minoxidil ele não trata a doença em si, ele só é um facilitador do crescimento. Ele melhora a qualidade do fio, deixa o fio mais grosso, mas ele não consegue resolver o problema da doença. Certo? Então, para todos os tipos de queda de cabelo, se você utilizar o minoxidil, principalmente se utilizar na dose correta para você, você vai conseguir fazer com que o cabelo cresça de forma mais forte, mas não vai impedir a queda do cabelo. No caso, então, a pessoa tomou o minoxidil, quando o tempo que estiver tomando, tá beleza. Parou um tempo, volta de novo.
O uso do minoxidil tem que ser contínuo, né? Ele é um vasodilatador e aí esses vasos do couro cabeludo eles precisam estar sempre sendo dilatados para que o sangue vá chegando no cabelo. Se você para de tomar, esses vasos param de chegar no cabelo e o cabelo para de crescer de forma como estava antes com o minoxidil. Doutor, e outro bem conhecido que a gente tem é a biotina, né? A mulherada, então, principalmente é biotina. Ah, eu quero uma biotina, que tá caindo muito meu cabelo. Chega sempre na farmácia, né? Ah, me deu uma biotina. Tem shampoo com biotina? O que é que você acha da biotina? Olha, a vitamina B7, né? Ela é sim um grande aliado na queda de cabelo, mas é só um dos nutrientes, né? O cabelo precisa, ele é composto de vários aminoácidos, várias vitaminas, vários nutrientes para que ele fique saudável. A vitamina está presente em grande parte desse metabolismo capilar. Então ela ajuda o cabelo a se multiplicar de forma mais saudável. Mas ela é só um deles, tá? A gente faz algumas prescrições e na maioria delas a biotina está presente sim, porque ela realmente ajuda muito. Lembrando que em forma de cápsula, tá? Ou aplicada de forma intradérmica. O shampoo, as loções que contém essas vitaminas já não são tão eficientes assim. Não tem estudos, né, necessário que comprove essa eficácia, não é isso? Exatamente. Doutor, agora vamos tirar umas dúvidas aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui, mitos e verdades. A gente escuta cada coisa, né, sobre a queda de cabelo. Você aí no seu consultório, qual é aquele principal que você sempre ouve? Desculpa. É verdade, a gente ouve muita coisa, mas eu acredito que o que eu mais ouço aqui é a questão do boné. Né? Dizem realmente muito que o uso do boné pode causar queda de cabelo, pode agravar a calvície e, enfim, muitas outras coisas. E não é bem verdade, tá? Parcialmente verdade, porque o boné ele é até um aliado na proteção do couro cabeludo e das fibras capilares contra os raios solares, né? Então, se você usa o boné durante a exposição solar, ele ajuda a proteger os cabelos contra isso. O problema do boné, ou do capacete, ou da boina, é quando ele é utilizado por uma grande quantidade de tempo, uma quantidade de tempo muito grande, não é higienizado da forma correta e fica ali muito úmido, certo? Então, se você usa o boné durante um dia inteiro, sem deixar o cabelo seco, com oleosidade, isso vai favorecer a proliferação de micro-organismos. E esses micro-organismos podem prejudicar o crescimento do cabelo. Mas se você usar o boné da forma correta, ali por um tempo determinado, só enquanto está no sol, não deixar ficar muito úmido, muito oleoso, com muita sujidade, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. O outro principal, acho que a gente ouve aqui, é na hora de lavar o cabelo, né? A gente escuta que o cabelo também tem que ter aquela delicadeza, né? Tá na ponta, com as pontas do dedo, não com a unha. Isso realmente beneficia? A lavagem do cabelo é um processo fundamental, não só a lavagem como a secagem também, né? Então, qual é a forma correta de lavar o cabelo? Qual é a frequência correta para lavar esse cabelo, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm muita oleosidade no cabelo que precisam lavar todos os dias. Tem pessoas que a oleosidade é mais controlada, então não acumula muita sujeira. E algumas mulheres lavando o cabelo uma vez por semana é suficiente. E tá tudo bem. E tem mulheres que lavam 2, 3 vezes por semana. E isso varia. Já tem homens que lavam o cabelo 3 vezes ao dia. Aí eu já acho até um pouco de exagero. Porque o nosso cabelo ele precisa ter uma proteção natural. Certo? As nossas células ao redor do cabelo estão sempre produzindo uma proteção natural para aquela haste capilar. Então, se a gente lava mais de uma vez ao dia, aquela proteção vai acabar sendo tirada. E a forma de lavar é evitar água quente, tá? Porque a água quente também tira essa proteção natural, como se fosse um óleo que fica ao redor das nossas fibras capilares. Então, imagina qualquer tipo de manteiga, se você aquece, ela vai derreter. Acontece a mesma coisa com essa proteção dos nossos fios. Se você lava o cabelo com uma água muito quente, a proteção do seu cabelo vai derreter.
Então, se você passa uma chapinha, a mesma coisa. Secador muito tempo, a mesma coisa. Tá? Então, na hora da lavagem, evitar água muito quente, acima de 38 graus. E você falou um processo muito correto, não passar a unha, porque isso pode descamar o couro cabeludo e tirar a proteção do couro cabeludo, que é extremamente necessária. Então a gente usa as polpas digitais, são as pontinhas dos dedos, em movimentos circulares, tá? Esses movimentos não tem limitação, pode ser a quantidade que quiser. É até orientado que se faça por mais de 5 minutos. Essa massagem durante essa lavagem do cabelo ajuda até a melhorar a circulação do cabelo, tá? E na hora de secar, é importante sim secar o cabelo. O cabelo molhado, ele fica frágil porque ele perde as pontes de compostos químicos que ajudam a manter o cabelo unido. Então o cabelo molhado é um cabelo frágil. Então a gente precisa sim, terminou de tomar banho, enxugar o cabelo. Enxugar de preferência com um secador não quente, secador no frio mesmo, um vento forte mais frio, e pode passar assim a toalha ou outras formas, mas evitar o secador muito quente e a chapinha também para não tirar essa proteção natural do cabelo. Outra que sempre chega pra gente eu tô usando o óleo de rícina, né, que é o da mamona, né, mamona, não é isso? Velho conhecido aqui no supermercado, na feira, o pessoal compra mesmo e passa mesmo. O que é que você me diz? Todos esses óleos que são utilizados no cabelo, eles têm a mesma função, que é ajudar nessa proteção do cabelo, é tirar o frizz. O que é o frizz? É quando as pontes de sulfeto do cabelo estão fragilizadas e permite que o cabelo fique armado, quebradiço. Então quando a gente passa o óleo, a gente fortalece, a gente fecha as cutículas do cabelo e faz com que o frizz suma. Então todos esses tipos de óleo, eles têm essa mesma função, que é fechar as cutículas do cabelo para que as pontes de sulfeto sejam formadas novamente, para que o cabelo fique protegido e saudável, tá? Então, o que tem nesses óleos pode até ajudar a dar uma proteção a mais, como o óleo de ricínia, ou a babosa e muitos outros que tem por aí. Só que tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que muitos compostos presentes aí nesses óleos podem prejudicar, então é bom consultar um especialista, é bom ler muito bem sobre aquele composto antes de usar, é bom ter cuidado. Doutor, a gente já conversou sobre os tipos de queda capilar, de calvície, e nós sabemos também que tem o transplante capilar. Inclusive você faz, e eu vi que tem existem duas técnicas, na qual eu olhei seu Instagram, eu acho que você faz apenas uma técnica, né? Explica pra gente qual é a diferença dessas técnicas, onde é ideal, ou se são as mesmas coisas, explica um pouquinho pra gente. Tá. Vamos lá, realmente existem duas técnicas de transplante capilar e o nome delas é FUE e FUT, tá? A FUT é a técnica mais antiga, foi a primeira a ser grandemente utilizada na década de 80, 90, se utilizou muito essa técnica, e nessa técnica a gente tira um pedaço de pele do couro cabeludo, essa pele vem com os folículos, depois se sutura e fica com a cicatriz aqui na parte de trás do couro cabeludo. Desse retalho se tira os folículos que vão ser utilizados para implantar, e esses folículos são implantados nas áreas calvas. Essa técnica já ficou obsoleta, deixou de ser utilizada já há algum tempo, principalmente de 2005, 2010 para cá. E atualmente a gente utiliza a técnica FUE, que é a extração de unidades foliculares. Então a gente tira os folículos diretamente do couro cabeludo sem precisar tirar nenhum retalho. E como é que funciona? Qual é o princípio do transplante capilar? A calvície ela só atinge a parte de cima da cabeça, do couro cabeludo. As partes laterais e posterior, que formam esse cinturão aqui, elas não são atingidas pelo DHT. Então no transplante capilar a gente vai lá e tira os folículos dessa região lateral e posterior do couro cabeludo, um por um, pela técnica FUE, com equipamento específico chamado punch,
Então a gente tira essas unidades foliculares uma por uma, a gente leva elas para uma bancada onde elas vão ser tratadas e escolhidas as melhores para serem implantadas, e depois a gente vem com o equipamento e implanta essas unidades foliculares isoladas nas regiões previamente projetadas, na angulação correta, na direção correta, para dar sempre muita naturalidade ali para aquele paciente. Até se quiser fazer um tupete na direção e consegue fazer? Consegue, a gente implanta os cabelos de forma que fique o mais natural possível. Bacana demais. Então é como se fossem seus cabelos normais. A intenção do transplante capilar é não parecer que foi transplante, é parecer realmente que é o seu cabelo natural. Então, se você quiser fazer topete, quiser fazer rabo de cavalo, quiser pintar, quiser raspar, vai ficar natural. Justamente, doutor. A gente vê uns transplantes que parece que fica uma coisa meio visível demais. O que acontece? A técnica utilizada, ela precisa ser muito precisa, né? O cirurgião que vai aplicar essa técnica, ele precisa entender muito bem da anatomia daquele paciente e precisa fazer a implantação dos folículos capilares da forma específica para aquele paciente, porque os nossos cabelos são como a nossa impressão digital, certo? A direção, a quantidade de fios em cada região, o ângulo de cada fio em cada local da cabeça é diferente para cada pessoa. Então, se a gente fizer igual para todo mundo, como é feito em muitas clínicas por aí, dá aquela impressão de artificialidade, de que aquele transplante de que dá para ver que foi feito um transplante capilar ali, certo? E a intenção é justamente parecer natural, parecer que não fez transplante e que aquele cabelo é o natural daquela pessoa. Justamente, eu já vi alguns e quando você vê, e já vi outros, inclusive feito por você, que ficou muito bom. Mas, doutor, uma curiosidade que todo mundo quer saber: dói? Certo. A gente dá muita prioridade no nosso transplante capilar à segurança e o conforto do paciente, certo? Para isso, a gente precisa levar esse paciente para uma sala de cirurgia, para um bloco cirúrgico a nível hospitalar, certo? Durante a nossa cirurgia, a gente faz com um anestesista. Esse anestesista, ele vai fazer a sedação do paciente com a medicação endovenosa na veia para ele dormir e passar todo o procedimento tranquilo. Além disso, ele vai fazer o bloqueio dos nervos da parte da cabeça para que ele não sinta nada. Então, além de não sentir qualquer tipo de dor, de ter um profissional exclusivo para tirar qualquer tipo de dor daquele paciente, ele vai ficar dormindo durante todo o procedimento. Que não sei se você sabe, mas é um procedimento longo, que demora aí de 6 a 12 horas. Então, é muito incômodo para aquele paciente ficar acordado durante todo aquele procedimento. E além disso, pode causar ansiedade, pode causar picos de pressão, sangramento exagerado, e tudo isso pode até prejudicar a cirurgia em si e o resultado. Então, por isso a gente sempre leva esse paciente para esse ambiente seguro, com toda a monitorização adequada, para que o anestesista consiga colocar esse paciente para dormir, deixar ele totalmente sem dor, para que a gente consiga operar tranquilo e o paciente não sinta absolutamente nada. Na parte da recuperação, como que funciona? Certo, como é uma cirurgia minimamente invasiva e as cicatrizes são minúsculas, elas se recuperam muito rápido. Então, na parte doadora, em que a gente retira os folículos, as cicatrizes já se fecham ali pelo segundo, terceiro dia, já se tornam até imperceptíveis no final da primeira semana, porque os cabelos ao redor vão crescer. Então, a recuperação no transplante capilar é muito tranquila. A gente libera para as atividades já no terceiro dia, se for atividade em ambiente fechado, de escritório, consultório, esse paciente pode trabalhar normalmente. A gente só pede a restrição se for exposição solar, uso de capacete, uso de algum equipamento que vá encostar na cabeça, correr o risco de atrito, tá? Para atividades físicas, a gente libera esse paciente com 7 dias, desde que essa atividade física não tenha nenhum risco de impacto. Então, se ele quiser fazer uma academia, uma esteira, tranquilamente ele consegue. E os cabelos vão crescendo ao longo de um tempo, né? Tudo com cabelo exige um pouco de paciência. Então a gente vai implantar aqueles folículos, a raizinha deles vai ficar lá dentro. A parte que ficou para fora, o fio que ficou para fora, até o terceiro mês ele provavelmente vai cair, tem uma grande chance de cair.
E a partir desse período é que os fios definitivos vão começar a nascer. Então, esse resultado do transplante capilar, ele começa a ficar visível a partir do 6º mês. E o final do resultado é lá por volta de um ano e meio, que aqueles fios que vão crescendo de forma aleatória já vão mostrar ali o resultado final. E esse resultado é para a vida toda, doutor? Outra curiosidade bem comum. Sim, como eu expliquei, no transplante capilar a gente retira folículos de uma parte do couro cabeludo que não sofre o efeito do DHT. Então, quando a gente implanta esses folículos nas áreas calvas, ele vai vir com essa genética e ele vai vir blindado contra o DHT. Então, devido à alopecia androgenética, aquele fio não vai cair mais. Só que, como eu também falei, existem várias outras formas de queda de cabelo. E essas outras formas podem sim derrubar os fios já implantados. Mas por conta da calvície, que é a principal doença que causa queda de cabelo, esse cabelo não cai mais e o resultado é definitivo. Quando a pessoa vai dizer, chegou ao ponto, vamos ter que fazer o transplante. Chegou aqui ao limite, de outra forma a gente não consegue mais. Como que você consegue ter esse resultado? Certo. Quando o paciente passa pela avaliação, alguns pacientes já têm indicação direta de transplante capilar, porque a gente sabe que muitas áreas calvas não vão conseguir ser recuperadas com tratamento clínico. E alguns pacientes, a gente tenta primeiro o tratamento clínico intensivo, ver se ele recupera aquele cabelo de forma que deixe ele satisfeito, como acontece muito aqui. O paciente vem para fazer um transplante, a gente faz um tratamento clínico, ele desiste do transplante, porque ele conseguiu recuperar o cabelo de forma satisfatória. Mas para aquele paciente que realmente é um caso de transplante capilar que não está satisfeito, a gente leva esse paciente para o bloco cirúrgico, opera da forma mais segura possível e dá um resultado com muita naturalidade. Claro, cada paciente tem suas particularidades, é necessário uma área doadora satisfatória. Se for uma área receptora muito grande, a gente precisa recorrer a outras partes do corpo, como a barba, o tórax, o abdômen. Mas a gente sempre tenta dar o máximo que a gente consegue para que aquele resultado seja satisfatório para aquele cliente. Então a gente faz um cálculo de quantas unidades foliculares vão ser necessárias e a gente cria um alinhamento de expectativa com aquele paciente. Olha, a sua área doadora só consegue ser extraída certa quantidade de folículos. Essa quantidade, se eu colocar nessas regiões do seu cabelo, vai ficar com essa densidade, com esse tipo de cabelo. Isso vai respeitar suas expectativas? Se ele falar que sim, a gente vai, e o que a gente quer é o máximo de satisfação desses pacientes. Então depende muito da satisfação do cliente. Dele se um alinhamento de expectativa, né? Então, pessoal, para você que está nos acompanhando, chegou agora, está ouvindo a rádio, está no seu carro, está assistindo, conhece aquele amigo que está interessado, tem dúvidas sobre o transplante capilar ou a queda capilar, caminha para ele, vai aí no aviãozinho, caminha para ele acompanhar esse podcast que está maravilhoso. Nós estamos aqui com o Dr. Darlington e ele está falando sobre as dúvidas sobre o tipo de transplante capilar. Dr. Darlington atende em Belém, né, Dr. Darlington? Em Belém, estamos atendendo em Parauapebas e vamos começar a atender aí perto, em Porto Franco. Maravilha, aí pertinho. No NH lá em Porto Franco, então já fica próximo. Pertinho da gente aqui de Balsas. E doutor, uma dúvida também bem comum. Tem que tomar medicações ainda depois que faz o transplante? Existe isso? Certo. Como eu falei no início, a calvície é uma doença que não tem cura. Ainda, infelizmente, não conseguimos encontrar a cura para essa doença. Então, esse processo de enfraquecimento, de inflamação e de queda dos fios, ele é para a vida toda. Então, a partir do momento que você inicia o tratamento, que você controla aquela calvície, controla aquela queda, você precisa manter esse tratamento para que os cabelos não voltem a cair. Da mesma forma como uma hipertensão arterial, uma diabetes, se você para de tomar medicação, a doença volta. O mesmo acontece com a calvície. O que acontece é, quando a gente faz o transplante capilar, eu expliquei que os folículos que foram implantados, eles não sofrem mais o efeito da calvície.
Então esses não vão precisar de um tratamento específico para calvície. Porém, a maioria dos pacientes faz o transplante para uma região só da cabeça. E o restante, onde ainda tem cabelo, vai precisar sim desse tratamento para que o cabelo restante não caia, permaneça forte, permaneça saudável. Então ele tem que tomar esse cuidado pros outros, né? Não é pro que foi transplantado, isso aí. Não é com o que foi transplantado, é com o que restou. Doutor, conta um case aí pra gente de um paciente seu que se sentiu muito bem, que hoje eu acho que deixou de ser essa questão de vaidade. Você tem que se sentir bem, não é? Transplante, você tem que recorrer, não, eu me sinto bem, eu não tô me sentindo bem assim, sem cabelo, então eu vou fazer. Conta um case pra gente de um paciente seu que você fez, que voltou muito bem. Olha, o cabelo, como eu falei, ele é parte muito importante da nossa aparência, né? E a aparência tem a ver com autoestima. Então, quando as pessoas procuram uma solução para resolver esse problema que está prejudicando a autoestima delas, a gente tem muita satisfação em conseguir devolver para aquelas pessoas a autoestima. E eu comecei a trabalhar com isso porque eu passei por isso. Eu já tive uma calvície agressiva, fiz tratamento, fiz transplante, e a forma com que eu passei a me sentir depois que eu tinha os cabelos que eu queria foi totalmente diferente de como era antes. Então, o principal case de sucesso do transplante capilar na minha vida sou eu mesmo. E aí a gente tem aqui no consultório vários pacientes de várias idades que estavam passando por esse mesmo processo. A gente tem pacientes aqui que estavam o tempo inteiro de boné. É aquele cara que já tem a marca de sol na cabeça porque ele não consegue tirar o boné de tanto que aquela calvície incomoda ele, de tanto que ela constrange ele, que abaixa aquela autoestima. Então a gente consegue livrar esses pacientes do boné, começa o tratamento, faz o transplante, eles não precisam mais ficar usando aqueles bonés. Tem paciente que não entrava numa piscina, no mar, porque quando entrava o cabelo ficava muito falhado, ficava vendo todo o fundo, isso constrangia muito ele. E tive um paciente que deixou de ir no aniversário da filha de 15 anos, só de constrangimento por conta do cabelo, que ele não poderia ir de terno e gravata e de boné, que ficaria um pouco esquisito. Ele no dia decidiu não ir, e isso tudo por conta do cabelo. Então a gente tem pacientes aqui de mais de 70 anos que resolvem, a gente diz que sonho não tem idade, né? Então esses pacientes eles veem no transplante capilar uma solução, uma realização de um sonho, e eles recorrem a gente para recuperar aquele cabelo que ele está perdendo a vida inteira. Então eles saem muito satisfeitos. A gente consegue, claro, de uma forma com muita segurança. A gente precisa levar esses pacientes para um cardiologista, para uma consulta pré-anestésica, para saber se eles realmente são aptos a serem operados. Todos eles precisam passar por isso. E quando a gente consegue, é muito gratificante a gente conseguir transformar essa vida desse paciente, seja ele o mais novo, de 25, 30 anos, até o mais velho, de 70, eu operei um de 78 anos. Imagina, se é 78 anos, conseguir recuperar os cabelos que você perdeu a vida inteira. É bem importante mesmo, bem legal isso que você falou, o sonho não tem idade, né? Doutor, e mulheres? As mulheres podem fazer? Sim, a alopecia padrão feminino, se ela já é um incômodo, uma baixa da autoestima para os homens, para as mulheres então nem se fala, né? As mulheres ficam muito constrangidas porque o cabelo é um símbolo sexual para a mulher, é um símbolo de sexualidade, de feminilidade. Então quando essa mulher começa a perder esse cabelo, começa a perder o arredondamento do rosto, que deixa aquela característica mais feminina no rosto, isso causa muito impacto nessa mulher. Então elas procuram a gente, muitas choram nas consultas, falando tanto que aquilo impacta elas de forma significativa. E além de tratamento clínico, é possível sim recuperar as partes que elas já perderam com transplante capilar. Claro que na mulher a gente não raspa o cabelo todo, a gente retira os fios de uma parte estratégica de trás da cabeça, que a gente consegue cobrir de forma que fica imperceptível que foi tirado o fio dali. Então elas não precisam raspar a cabeça e a gente consegue cobrir as áreas ali que estão incomodando elas de forma
muito satisfatória para elas. Doutor, você para deixar aqui um recado para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, um recado importante para a queda capilar, para a calvície, quem está pensando em fazer o transplante capilar, o que você diria para essa pessoa? Eu costumo dizer que tempo é cabelo. Então, para de adiar, né? A gente fica sempre deixando para depois. Quando cair tudo, eu vou lá e faço implante. Quando eu tiver dinheiro, eu vou lá e faço um transplante. E não é bem assim que funciona, né? Se a gente começa a tratar essa calvície desde o início, a chance desse paciente se livrar de um transplante capilar lá na frente é muito grande. Que a gente consegue estabilizar aquela calvície antes dela começar a incomodar aquele paciente. Então não perca tempo. Se você perceber os primeiros sinais da queda de calvície, da queda de cabelo, se você tem familiares que têm calvície, é um sinal de que você já precisa procurar um especialista para tratar da forma correta. A segunda dica que eu dou é que não trate por conta própria o seu cabelo. Procure realmente um especialista para tratar da forma correta, para fazer um acompanhamento daquele tratamento, para saber o que está funcionando, para evitar efeitos colaterais, para tratar de forma específica e personalizada cada caso como um caso. Muito bom, doutor, muito bom. Então, pessoal, é bem importante, a gente falou de vários assuntos aqui, várias medicações, mas tudo com cuidado, com a ajuda de um especialista. E o doutor Darlington, eu acredito que atende online também, né, doutor? Sim, fazemos consultas online, fazemos acompanhamento online e se precisar de cirurgia, o paciente pode vir a Belém para operar e no outro dia já pode ir embora. Muito bom, e também essa parte é interessante, você falou, não espera o dinheiro, né? Eu acredito também que hoje já divide aí também no cartão, né, doutor? Não, a gente tem muitas formas de facilitar, a gente sabe que não é o dinheiro que todo mundo tem toda hora, mas a gente consegue facilitar de muitas formas, e o mais importante não é nem ter o dinheiro para fazer o transplante, é ter o dinheiro para evitar até que esse transplante seja feito, é iniciar um tratamento o mais rápido possível para se livrar de ter que gastar um dinheiro com o transplante no futuro. Verdade, isso mesmo. Doutor, agora deixe o seu recado. Já estamos aqui no nosso tempo limite. O Fábio já me deu o sinal aqui já. Deixe o recado. Quem quer acompanhar o Dr. Darlington Fonseca, quer saber um pouco mais, quiser marcar uma consulta, como que faz? Podem me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é drdarlington, sem ponto, sem traço, sem nada. drdarlington. Tá? Lá eu estou sempre postando muitas dicas de como cuidar do cabelo, estou sempre mostrando casos de sucesso, estou sempre mostrando tratamentos. Então a gente consegue já ajudar o paciente de muitas formas, só dele assistir a nossa rede social. Se você quiser, não necessariamente para marcar uma consulta, mas para tirar qualquer dúvida, tem uma equipe especializada que sabe muito como tirar qualquer dúvida de vocês. Vocês podem entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, tem o nosso contato. Tá? A gente tem também o site que é www.drdarlington.com.br. Lá também tem muitas informações que são muito úteis. Tem um blog nesse site que é muito útil, explica muito sobre calvície, sobre tratamentos. Então podem nos acompanhar, podem entrar em contato conosco a qualquer momento, que nós estamos de braços abertos para receber e tirar suas dúvidas. Eu gostaria de agradecer a você, Edivaldo Leda, por esse convite. Realmente a gente sabe que você não abre o seu canal para qualquer pessoa estar aqui falando qualquer coisa, então obrigado pela confiança. Espero que os balsenses aí, todo o pessoal da região tenha gostado do conteúdo, aprenda mais sobre cabelo, comece a se preocupar mais e parabéns aí pelo projeto que tá... Doutor, a gente que agradece aí pela sua oportunidade e por estar aqui esclarecendo várias dúvidas aí dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. Pessoal, esse foi mais um episódio do VitaliCast. A gente acabou de conversar com o Dr. Darlington Fonseca, especialista em nutrição. A gente diz nutrição capilar, transplante capilar. Então, se você ou algum amigo sofre com queda capilar, com calvície, ele precisa assistir esse podcast. Encaminha para ele, vai nessa setinha aí e manda já para ele não perder esse podcast que tá espetacular. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.
O podcast aqui está de porta aberta. Eu sei que é muito assunto, mas nosso tempo, felizmente, é pouco. Qualquer dia desse a gente marca mais uma para tirar muitas as dúvidas. O tempo foi pouco, mas eu acredito que a gente esclareceu várias dúvidas, né? É isso aí, obrigado pela oportunidade. Pessoal, esse foi o nosso episódio do Vitalicast e até a próxima.